Bom, pessoal, então retomando, vimos ao final do bloco anterior quóruns constitucionais. Vimos quórum de funcionamento, vimos quórum de apresentação e vimos quórum de aprovação. Os projetos de lei ordinária são aprovados, portanto, pelo quórum de maioria simples. Aprovado o projeto de lei ordinária nas duas casas legislativas, envia-se ao presidente da República. Veja que nós não saímos ainda da segunda fase do processo legislativo, que é a fase constitutiva. A fase constitutiva, ela pode ser dividida em dois momentos. Um primeiro momento de deliberação legislativa e um segundo momento chamado deliberação executiva. Então, a fase constitutiva pode ser dividida, como eu disse, em dois momentos. Deliberação legislativa, como nós vimos, é composta pela análise pelas comissões, discussão e votação nas duas casas legislativas. E também a chamada deliberação executiva, que é a participação do presidente da República no processo legislativo. Você tem que ter em mente que o processo é legislativo, hein? Logo, a última palavra ela vai ser sempre do poder legislativo. Escute o que eu estou dizendo. A última palavra vai ser sempre do poder legislativo, como nós vamos ver. Então, aprovado pelas duas casas, aprovado na Câmara, aprovado pelo Senado, quórum de maioria simples, remete-se, portanto, ao presidente da República, remete-se ao presidente para sanção ou veto. Então, sanção ou veto integram o momento de deliberação executiva. A sanção indica concordância do presidente da República com o projeto aprovado pelo legislador. Indica, portanto, que o presidente concorda, acha correto o projeto aprovado pelo legislador e, portanto, ele sanciona o projeto. A sanção ela pode ser expressa ou tácita. Na sanção expressa, o presidente se manifesta formalmente favorável ao projeto aprovado pelo legislador. Já na sanção tácita, você tem o silêncio do presidente, a sua não manifestação, no prazo constitucional que a gente vai analisar, prazo de 15 dias. Mais especificamente, prazo de 15 dias úteis. Tá? Então, o presidente da República, recebendo o projeto aprovado pelo legislador, cabe ele agora se manifestar. Cabe ele se manifestar concordando ou não com o projeto. A concordância indica que ele sanciona o projeto. A sanção, como eu disse, pode ser expressa ou tácita. A sanção tácita, que decorre do silêncio do presidente, da sua não manifestação no prazo de 15 dias úteis, conforme estabelecido na Constituição, nós vamos ver adiante, ela privilegia a vontade do legislador. Como eu disse, processo legislativo. A vontade que prevalece é a vontade do legislador. Então, se o presidente, por exemplo, silencia, se ele não se manifesta no prazo constitucional estabelecido, indica que ele concorda com o legislador. Porque a Constituição, como eu disse, vai privilegiar a vontade do legislador. Se o presidente silencia, ou seja, o seu silêncio indica concordância. O seu silêncio indica sanção tácita. Olha como dispõe a Constituição. Lá no artigo 66, caput, diz lá: a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquecendo-o, sancionará. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Você deve estar se perguntando aí, professor, eu ouvi você falar 15 dias úteis. E agora você leu lá no parágrafo 3º 15 dias. Foi aí um lapso, né? Foi um escorregão? Não, não foi. Você tem que interpretar o parágrafo 3º conjugado com o parágrafo 1º, que é o prazo para o veto. Então você não pode ter prazo distinto para a sanção e para o veto, é o mesmo prazo. Tanto é que o presidente silenciando, o silêncio equivale à sanção. O veto, portanto, deve ser, como nós vamos ver, expresso e motivado no prazo constitucional estabelecido de 15 dias úteis. Então você tem que ler o parágrafo 3º do artigo 66 conjugado com o parágrafo 1º, que é o prazo total do presidente para vetar projeto de lei. Olha o que diz o parágrafo 1º do 66. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis. Então, se você tiver com a Constituição, grife, lá no parágrafo 3º, 15 dias, puxa uma setinha para o parágrafo 1º, 15 dias úteis. Seguindo lá, 15 dias úteis, contagem da data do recebimento e comunicará
dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. O veto a gente já vai analisar. Tá? Então, por enquanto, sanção. Como eu disse, a sanção ela pode ser expressa ou tácita. Sanção expressa indica que o presidente formalmente se manifesta favorável ao projeto aprovado pelo legislador. Já a sanção tácita decorre do silêncio do presidente, da sua não manifestação no prazo constitucional estabelecido de 15 dias úteis. 15 dias, portanto, úteis e não 15 dias corridos. O silêncio do presidente, como dito, equivale à sanção privilegiando a vontade do legislador. Então, etapa de deliberação executiva, sanção, que pode ser, como dito, expressa ou tácita. A sanção, como falado, ela indica a concordância do presidente com o ato aprovado pelo legislador. Você tem a conjugação de vontade do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então, muito cuidado com a sanção, você tem a conjugação de vontade do legislador e do Executivo. É a sanção que transforma o projeto em lei. Porque com a sanção, como eu disse, você tem a concordância de vontade do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então, a sanção, ela transforma o projeto em lei. A lei passa a existir com a sanção. Muita atenção. Então, a sanção é condição de existência da lei. Portanto, a lei passa a existir com a sanção. A sanção transforma o projeto em lei. Isso é fácil de identificarmos se nós formos na própria Constituição. Lá no artigo 66, parágrafo 7º, diz lá, se a lei não for promulgada. Então, veja-se, promulga lei, sanciona-se projeto. Então, o presidente sanciona o projeto e promulga a lei. Lá no artigo 84 da Constituição, tem que tomar muito cuidado, porque a Constituição, muitas vezes, não usa as expressões mais técnicas, né? Então, aqui no 84, sim. 84, inciso 4. Compete privativamente ao presidente da República sancionar, e aqui sancionar o projeto, tá? Promulgar e fazer publicar as leis. Então, muito cuidado com esse detalhe. Promulgar e publicar as leis está correto, mas sancionar, projeto. Ele sanciona projeto. Promulga e publica a lei. Aí, correto. Tá? Sanciona projeto, a sanção transforma o projeto em lei e, consequentemente, promulga-se e publica-se a lei, como dito. Então, a sanção, ela transforma o projeto em lei. E transforma o projeto em lei porque é com a sanção que você tem a concordância do Executivo com o ato aprovado pelo legislador. A gente vai parar aqui na sanção, porque a gente vai apreciar o veto, tá? E só então a gente vai seguir a promulgação e publicação. Então, sancionado com o veto e o projeto em lei, ponto. A gente fica, por enquanto, aqui. Agora nós vamos analisar o veto. O veto pode ser total ou parcial, político ou jurídico. O veto é sempre expresso e motivado. O veto, portanto, deve ser sempre expresso e motivado. A motivação do veto ela é uma exigência constitucional e ela tem por finalidade garantir, possibilitar que o legislador exerça um controle mais efetivo em relação ao veto, para que o legislador saiba o porquê o presidente vetou o projeto aprovado por ele, legislador, por ele, Poder Legislativo. Se o presidente identificou, por exemplo, alguma inconstitucionalidade que não foi vista pelo Poder Legislativo, se o presidente, por exemplo, vislumbrou alguma contrariedade ao interesse público que não foi, talvez, observada pelo legislador. Então, o veto não pode ser apenas expresso. O veto tem que ser expresso e motivado. Não há veto tácito. Não há veto tácito. A sanção, sim, mas o veto, não. Então, o veto deve ser, como dito, sempre expresso e motivado. O veto imotivado equivale à sanção tácita. O veto vem previsto no artigo 66, parágrafo 1º.
Diz lá: se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados a data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Então, veja, grife aí os motivos do veto. O veto deve ser sempre expresso, formal e motivado, como dito. O veto comporta espécies. É o que a gente vai estudar agora. Espécies de veto. Então, o veto indica que o presidente da República, como dito, discorda do projeto aprovado pelo legislador. Cuida-se de atribuição de natureza política. Então, veja que é uma atribuição de natureza política. Privativa do chefe do Poder Executivo. O veto é um instrumento do sistema de checks and balances, de freios e contrapesos. O veto, ele é irretratável e relativo, pois pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Então, o veto, veja só, é irretratável e relativo, porque, como eu disse, a última palavra vai ser do Poder Legislativo. Então, se o presidente veta um projeto, ele não pode, aspas, né, neologismo, desvetar. Não pode se retratar em relação ao veto. Não pode revogar o veto. O veto, portanto, é irretratável. Mas o veto também é relativo. E por que é relativo? Porque o Congresso pode derrubar o veto. O Congresso derrubando o veto, ele converte o projeto em lei. Porque a derrubada do veto, ela substitui a ausência de sanção do presidente da República. Então você pode ter uma lei editada sem que tenha sido sancionada pelo presidente da República. Então o presidente veta, envia o veto ao Congresso Nacional e o Congresso derruba o veto. A última palavra, portanto, do Poder Legislativo. A última palavra é do legislador. Por isso que o veto não é absoluto. O veto não é definitivo. O veto é relativo. Mas voltando, natureza jurídica do veto. A natureza jurídica do veto, ela é controvertida. Uma primeira corrente entende que o veto é um direito do presidente da República. Outros entendem que o veto é um poder inerente à função do chefe do Poder Executivo. E, por fim, o veto é um poder-dever. Eu fico aqui com a primeira corrente, entendo que é um poder-dever, principalmente nas hipóteses que o presidente indica a inconstitucionalidade do projeto. Então, se ele vislumbra uma inconstitucionalidade, é um dever dele vetar o projeto. E também, se ele vislumbra uma contrariedade ao interesse público. Se ele entende que é contrário ao interesse público, a finalidade de todos os poderes do Estado é atender o interesse público. Então, se o presidente identifica que aquele projeto é contrário ao interesse público, penso eu, é um dever dele vetar o projeto. Então, o projeto vetado pelo presidente, ele pode decorrer de inconstitucionalidade ou do presidente entender que não atende ao interesse da sociedade. E é exatamente por isso que ele veta o respectivo projeto. Então, entendo que é um poder-dever, é um poder de poder vetar, é uma função política do presidente, mas também é um dever, penso eu. O presidente, claro, a gente não vai saber isso, mas se o presidente vislumbrar, como eu disse, uma inconstitucionalidade, uma contrariedade ao interesse público, eu penso que ele deve vetar o projeto. Imagine, o presidente pega e fala, não, eu acho que o projeto é inconstitucional e vou sancioná-lo. Não pode. Se ele identifica que é inconstitucional, ele tem que vetar. Se ele identifica que é contrário ao interesse público, claro que o juízo aqui é um juízo político, é muito mais difícil de você identificar, mas se ele vislumbra essa contrariedade, ele deve vetá-lo. Então, penso eu que é um poder-dever do presidente da República. Como eu disse para vocês, o veto comporta espécies. Vamos ver as espécies de veto. Espécies de veto. Podemos classificar os vetos quanto ao motivo e quanto à extensão. Quanto ao motivo,
podemos falar em veto jurídico e veto político. Já quanto à extensão, podemos falar em veto total ou veto parcial, chamado também de supressivo. Então, os vetos podem ser classificados quanto ao conteúdo do veto, quanto ao motivo do veto ou quanto à extensão do veto. O veto jurídico, chamado de veto jurídico, é o veto por contrariedade à Constituição. O presidente entende que o projeto padece de alguma inconstitucionalidade, que o projeto é, portanto, inconstitucional. Ele veta o projeto porque o projeto viola a Constituição, porque o projeto, portanto, é, nos termos utilizados pela Constituição, inconstitucional. É o veto por inconstitucionalidade. Já o veto político ocorre quando o presidente entende que aquele projeto não atende ao interesse público. Veja que o projeto ele pode ser constitucional e ainda assim vetado pelo presidente da República. Porque o presidente pode entender, como dito, que o veto não atende ao interesse público. Imaginemos, por exemplo, que o país esteja passando por uma crise econômica e que é necessário fomentar a produção, fomentar o consumo, para você aquecer a economia. O Congresso aprova um projeto de lei aumentando imposto sobre consumo, aumentando imposto sobre a produção. Será que esse aumento é adequado ao momento que eu indiquei para vocês, onde é necessário você incentivar a produção, incentivar o consumo para aquecer a economia? Não. Pode ser constitucional? Sim, é constitucional. Mas a depender da situação, da circunstância, ele pode não atender ao interesse público. Então o presidente veta, mesmo entendendo ser constitucional, porque o presidente vislumbra uma contrariedade ao interesse público, vislumbra que o projeto não atende o fim público, não atende, portanto, ao interesse da sociedade. Então, o veto jurídico é o veto por inconstitucionalidade. Já o veto político é o veto por contrariedade ao interesse público. Já quanto à extensão, o veto pode ser total ou parcial. O veto total, ele abrange todo projeto aprovado pelo legislador. Então, o legislador aprova um projeto de lei, remete ao presidente, o presidente veta todo o projeto. Lembrando que ele tem que motivar, tá? Expresso e motivado. Ele tem que dizer por que ele está vetando todo o projeto. Por que o artigo X é contrário ao interesse público, por que o artigo Y é contrário à Constituição. Tem que ser, portanto, expresso e motivado. Tá? Mas o veto total, ele abrange, ele alcança todo o projeto. É chamado também de veto integral. O presidente veta o projeto na íntegra, na sua totalidade. Já o veto parcial, como o próprio nome já indica, ele é um veto limitado, porque ele se limita apenas à parte do projeto. É um veto chamado também de supressivo, porque ele suprime parte do projeto que foi aprovado. Então, o projeto foi aprovado com 10 artigos, o presidente veta 5 artigos. Então, ele está suprimindo parte do projeto que foi aprovado pelo legislador. Por isso, chamado também de veto parcial, supressivo, relativo, veto limitado. Todas essas expressões indicam o veto que nós estamos estudando agora. Mas muito cuidado, porque isso pode parecer simples, mas não é. O veto parcial, ele é parcial em relação à totalidade do projeto. Ele não é e não pode ser parcial em relação ao dispositivo vetado. Então, cuidado com o que eu vou dizer agora. O veto parcial é parcial em relação à totalidade do projeto. Ele não é e não pode ser parcial em relação ao dispositivo vetado. E por que não? Porque se pudesse o presidente vetar parcialmente um dispositivo do projeto, ele poderia alterar substancialmente o ato que foi aprovado pelo legislador. Imaginemos o seguinte: imaginemos que o legislador aprova um projeto de lei e diga lá, não possuem isenção fiscal as entidades X. O presidente veta ou não. Ou seja, a norma que nega, aprovada pelo legislador, agora passa a ser permitida. Passa a ser um permissivo a partir do veto do presidente da República. Então, se você permite veto parcial a dispositivo do projeto, você permitiria que o presidente alterasse
substancialmente o projeto aprovado pelo Legislativo. E ele não pode fazer isso. Então, o veto parcial é parcial em relação à totalidade do projeto. Não é parcial e não pode ser parcial em relação ao dispositivo que se veta. O dispositivo vetado deve ser vetado na íntegra. Então, se o presidente veta lá o artigo 1º, tem que ser o artigo 1º todo. Se veta o parágrafo 20, parágrafo 20 todo. Se veta o inciso 30, o inciso 30 todo. Se veta a linha Z toda. Não pode haver veto parcial a dispositivo do projeto. O veto parcial é parcial em relação à totalidade, mas não é imparcial em relação ao texto do projeto que se veta. Olha como a Constituição dispõe no artigo 66, parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Então, o veto parcial deve abranger o texto integral do artigo, do parágrafo, do inciso ou da alínea. Do contrário, como eu falei, possibilitaria-se que o presidente, através do veto, alterasse substancialmente o projeto aprovado pelo Legislativo. Então, o veto parcial é parcial em relação à totalidade do projeto, mas não é e não pode ser parcial em relação ao dispositivo do projeto que se veta.